Ela foi entregue como mercadoria por quem devia protegê-la, mas em apenas 3 dias, um desconhecido viu nela o que ninguém jamais enxergou. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias continuando. O calor de Lisboa parecia sugar a vida de tudo ao redor. No bairro da Bela Vista, as casas de madeira e alvenaria se aglomeravam como dentes tortos numa boca ferida, e o cheiro de esgoto a céu aberto misturava-se ao aroma enjoativo da maré baixa que vinha do mangue próximo. Era ali, naquele pedaço esquecido do mundo, que Lara havia crescido acreditando ser menos do que era. Desde pequena, seus pais a forçaram a mancar. Não era uma deficiência real. Era teatro puro, ensaiado todos os dias até que seus músculos decorassem a mentira. A perna direita sempre um pouco mais lenta, o pé arrastando de forma sutil mas perceptível, a postura ligeiramente curvada para a esquerda. 23 anos sustentando uma farsa que se tornou parte de sua identidade. Mulher aleijada não serve para eles, repetia sua mãe, Dona Socorro, sempre que Lara questionava por que precisava fingir. Eles eram os homens do comendador. Batista, o empresário que controlava tudo na região, desde os contratos de obra pública até quem podia abrir um negócio no bairro. Batista tinha o costume de escolher as jovens mais bonitas da comunidade para trabalhar em suas boates do centro da cidade. Oficialmente, eram empregadas de mesa. Na prática, todos sabiam qual era o verdadeiro trabalho. Lara aprendeu a odiar seus próprios passos. Cresceu, vendo outras meninas desaparecerem. Algumas voltavam meses depois com roupas caras e olhares vazios. Outras simplesmente sumiam para sempre. Ela se convenceu de que sua suposta deficiência era sua salvação, mas também sua maldição. Na comunidade era vista como um fardo. As pessoas falavam dela como a filha aleijada do Toninho, sempre com aquele tom de pena misturada com repulsa. Seu pai, Antônio, conhecido como Toninho, era um homem pequeno de espírito e grande em cobardia. Trabalhava como caseiro para um dos capangas de Batista, varrendo quintais e pintando muros em troca de uma mixaria que mal pagava a aguardente que ele afogava as mágoas toda noite. Dona Socorro costurava para fora, mas o dinheiro nunca esticava. A família vivia numa casinha de 3 cômodos, onde a umidade formava desenhos assombrados nas paredes e o telhado vazava em 7 pontos diferentes quando chovia. Lara havia desistido de sonhar há muito tempo. Qual era o ponto em imaginar uma vida diferente quando você mal conseguia atravessar a rua sem que alguém sussurrasse "coitadinha" pelas costas? Ela ajudava a mãe com a costura, cuidava da casa e se tornara especialista em ser invisível. Seus únicos momentos de paz vinham quando ela ficava sozinha em casa. Nesses instantes, permitia-se caminhar normalmente, sentir a liberdade de movimentos que seu corpo realmente possuía. Mas até os segredos mais bem guardados têm data de validade. Bomba explodiu numa quinta-feira de março, quando o comendador Batista apareceu pessoalmente na porta de sua casa. O homem era imponente mesmo aos 60 anos, alto, barrigudo, com bigode grisalho e aqueles olhos pequenos e cruéis que pareciam calcular o preço de tudo que viam. Vestia terno bege amarrotado pelo suor e chegou numa Hilux prata acompanhado de 2 capangas. "Toninho", disse ele, sem cumprimentar. "Está na hora de acertar as contas." Lara estava na cozinha quando ouviu a voz rouca do homem. Seu sangue gelou. Ela sabia das dívidas do pai, os empréstimos para o tratamento do cancro da avó no ano anterior, o dinheiro pedido quando Dona Socorro partiu o braço e não pôde costurar por meses. Toninho havia prometido pagar, mas os juros de Batista eram impagáveis para um homem como ele. "Comendador, eu estou a juntar o dinheiro", gaguejou o pai. "Só preciso de mais uns meses." Batista riu, um som áspero como lixa na madeira. "Meses? Toninho, você me deve 43 mil euros. Com juros, já passa de 70. De onde você vai tirar esse dinheiro, hein?" Lara se aproximou da porta da cozinha, o coração a bater tão forte que ela tinha certeza de que todos conseguiam ouvir. Pela fresta, viu o desespero no rosto do pai e o sorriso predatório de Batista.
Eu tenho uma proposta, continuou o comendador, acendendo um cigarro. Você me deve, mas eu sou homem de negócios. Sempre tenho um jeito de acertar. Foi então que os olhos dele se voltaram para Lara. Mesmo meio escondida, mesmo mancando ligeiramente ao se aproximar, ela sentiu o peso daquele olhar. Um calafrio percorreu sua espinha. Sua filha, disse Batista, soltando a fumaça devagar. Quantos anos ela tem? 23, respondeu Toninho, a voz quase inaudível. Boa idade. E só tem esse defeito na perna, né? O resto funciona normalmente? Lara sentiu náusea subindo pela garganta. Dona Socorro apareceu do quarto, pálida como um fantasma. Comendador, pelo amor de Deus, murmurou ela. A Lara é aleijada. Não serve para o senhor. Batista a interrompeu com um gesto impaciente. Quem falou em boate? Tenho outros negócios. E mulher aleijada também tem sua serventia. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lara pôde ouvir o som da própria respiração, irregular e assustada. O pai olhava para o chão como se quisesse que a terra o engolisse. Tem um tipo, disse Batista, atirando a beata do cigarro no quintal. Vive numa mansão em Cascais, rico, poderoso, mas esquisito. Não se mistura com ninguém. Rafael Santos. Você já deve ter ouvido falar. Toninho assentiu. Todo mundo em Lisboa conhecia pelo menos o nome de Rafael Santos. Empresário do ramo de tecnologia, havia construído um império digital a partir do nada e agora valia milhões. Era respeitado e temido. Diziam que tinha conexões políticas em Lisboa e que ninguém mexia com ele impunemente. Mas também diziam que era frio, calculista, um homem sem coração que havia pisado em qualquer um que ficasse no seu caminho. Ele me deve alguns favores, continuou Batista, e me pediu uma mulher para os serviços da casa dele, alguém discreta, que não cause problemas. Sua filha serve perfeitamente. Mas, comendador, tentou protestar Dona Socorro. Não tem mas, cortou Batista levantando-se. É ela ou os 70 mil, vocês escolhem. Tenho outros devedores para visitar hoje. Lara fechou os olhos, tentando processar o que estava a acontecer. Estava a ser vendida. Como uma mercadoria. Como gado. A vida inteira fingindo ser aleijada para não virar propriedade de um homem. E agora estava a ser entregue exatamente por isso. Quando? Perguntou Toninho com a voz quebrada. Amanhã de manhã venho buscá-la às 7. E Toninho... Batista fez uma pausa, o tom virando ameaça pura. Se vocês tentarem fugir ou fazer qualquer asneira, eu queimo essa casa com vocês dentro. Entendeu? Após a saída do comendador, a casa ficou mergulhada num silêncio doentio. Lara saiu da cozinha mancando, como sempre fazia na frente dos pais, mas por dentro estava a desmoronar. Dona Socorro chorava baixinho no sofá velho, as mãos cobrindo o rosto. Toninho havia sumido. Provavelmente havia ido embriagar-se no boteco da esquina. Mãe, disse Lara, sentando-se ao lado da mãe. Perdoa a gente, filha, soluçou Dona Socorro. Perdoa a gente. Não tinha outro jeito. Lara queria gritar, queria praguejar, queria partir tudo na casa. Mas também sabia que a mãe estava certa. Não havia outro jeito. Se a família não pagasse Batista, todos morreriam. Pelo menos assim só ela se sacrificava. Esse Rafael Santos, perguntou ela, o que vocês sabem sobre ele? Dizem que é um homem duro, respondeu a mãe, secando os olhos. Rico, mas sem família. Vive sozinho naquela mansão gigante só com empregados. Algumas mulheres já tentaram aproximar-se dele, mas ele não se interessa por ninguém. Falam que o coração dele morreu há muito tempo. Lara assentiu. Pelo menos não seria violada. Era isso que ela estava a pensar. Rafael Santos parecia ser o tipo de homem que via mulheres como objetos funcionais, não sexuais. Talvez conseguisse sobreviver trabalhando como doméstica até encontrar uma forma de fugir. Aquela foi a noite mais longa de sua vida. Lara ficou acordada até o amanhecer, olhando para o teto mofado do quarto que dividia com os pais, tentando aceitar que sua vida como conhecia havia acabado. Às 6 da manhã, fez uma trouxa com suas poucas roupas, 3 vestidos simples, algumas cuecas remendadas, uma sandália velha e o único livro que possuía,
um romance que havia ganhado da professora na escola anos atrás. Batista chegou pontualmente às 7, dessa vez numa carrinha preta. Lara despediu-se da mãe rapidamente. Não conseguia olhar nos olhos dela sem sentir raiva. O pai não estava em casa. Melhor assim. Durante o trajeto até Cascais, Batista falou pouco. Apenas instruiu que ela fosse obediente, discreta e que não criasse problemas. Rafael Santos não é homem de paciência, alertou. Se ele se cansar de você, volta direto para as boates. E aí seu problema vai ser comigo. A mansão de Rafael Santos era exatamente o que Lara esperava. Imponente, moderna, cercada por muros altos e um jardim impecável. O portão elétrico abriu-se automaticamente quando Batista se identificou no interfone. Eles pararam em frente a uma escadaria de mármore que levava à entrada principal. "Sai da carrinha", ordenou Batista. "E lembra do que eu disse." Lara desceu com sua trouxa, o coração disparado. A porta da casa abriu-se e ela viu pela primeira vez o homem que seria seu novo dono. Rafael Santos era mais alto do que ela. Imaginava devia ter uns 35 anos, cabelos pretos penteados para trás, barba bem feita e olhos escuros que pareciam ver através das pessoas. Vestia uma camisa social branca e calças de ganga escura. Era bonito, ela teve que admitir, mas havia algo frio na expressão dele. "Comendador", cumprimentou Rafael descendo os degraus. Sua voz era grave, controlada. "Rafael, meu amigo, trouxe a moça que você pediu, Lara, filha do Toninho." Batista empurrou Lara para a frente. "É trabalhadora, obediente. E como você pode ver, tem um probleminha na perna, então não vai dar trabalho." Rafael olhou para Lara, com atenção, os olhos percorrendo seu rosto, depois descendo para a perna que ela mantinha ligeiramente suspensa. Ela sentiu-se como um animal a ser avaliado para a compra. "Você quer ficar aqui?" perguntou Rafael de repente, olhando diretamente nos olhos dela. A pergunta a apanhou completamente desprevenida. Ninguém jamais havia perguntado o que ela queria. Lara olhou para Batista, que franziu a testa irritado. Depois olhou para Rafael, tentando decifrar se era uma partida. Eu não tenho escolha", respondeu ela, a voz saindo mais firme do que esperava. "Todos têm escolha", disse Rafael. "A pergunta é se estão dispostos a viver com as consequências. Você quer ficar?" Lara pensou no pai cobarde, na mãe que a entregou, na casa que vazava e cheirava a mofo. Pensou em Batista e suas ameaças. Depois olhou para a mansão por trás de Rafael, limpa e silenciosa. "Quero", disse ela. Rafael assentiu e virou-se para Batista. "A dívida do Toninho está quitada. E, comendador", sua voz ganhou um tom de advertência, "se você aparecer aqui novamente sem ser convidado, vai arrepender-se." Batista forçou um sorriso claramente incomodado, mas não ousou questionar. Subiu na carrinha e foi embora sem se despedir. Lara ficou sozinha com Rafael na entrada da mansão, sua trouxa na mão, sem saber o que fazer ou dizer. Ele a observou por alguns segundos antes de falar. "Bem-vinda à sua nova vida, Lara. Vamos conversar lá dentro." A mansão por dentro era ainda mais impressionante do que Lara havia imaginado. Pisos de mármore reluzente, móveis caros, mas com design simples e elegante, janelas enormes que davam vista para o mar. Tudo impecavelmente limpo e organizado, como se saído de uma revista de decoração. O silêncio do lugar contrastava brutalmente com o barulho constante do bairro onde havia crescido. Rafael a conduziu até uma sala de estar ampla, com sofás de couro bege e uma mesa de centro de vidro. Ele sentou-se numa poltrona e gesticulou para que ela se acomodasse no sofá à sua frente. Lara obedeceu, colocando a trouxa no chão ao lado dos pés e tentando manter a postura encurvada que sempre sustentava. "Café?" ofereceu ele. "Por favor", respondeu ela, surpresa com a cortesia. Esperava ordens, não ofertas. Rafael levantou-se e foi até a cozinha americana integrada à sala. Lara aproveitou para observar melhor o ambiente. Havia poucos objetos pessoais, algumas fotografias em porta-retratos sobre um aparador, todos mostrando paisagens ou edifícios, nenhum rosto humano.
Prateleiras com livros técnicos, alguns romances clássicos, um computador topo de gama sobre uma secretária de madeira escura. Tudo falava de um homem bem-sucedido, mas solitário. Açúcar? Perguntou Rafael da cozinha. Um pouquinho, disse ela. Ele voltou com 2 chávenas numa bandeja, entregou uma para ela e sentou-se novamente. Lara aceitou o café, inalando o aroma rico. Era muito melhor do que o pó barato que tomava em casa. Vou explicar como as coisas funcionam aqui, começou Rafael, sua voz sempre controlada e direta. Esta é minha casa, mas Se a semana eu passo a maior parte do tempo no escritório em Lisboa. Saio às 7 da manhã, volto normalmente após as 7 da noite. Nos fins de semana, costumo ficar por aqui. Lara assentiu, bebendo o café. Tenho uma empregada de limpeza que vem 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado. Ela cuida da limpeza pesada, uma jardineira que vem às segundas. E agora você. O que o senhor quer que eu faça? Perguntou ela. Rafael. Chame-me de Rafael, corrigiu ele. Quanto ao trabalho, cozinhar basicamente. Fazer as refeições, cuidar da roupa, organizar a casa nos intervalos. Nada muito complicado. Você sabe cozinhar? Sei, sempre cozinhei para minha família. Ótimo, vou mostrar onde você vai ficar. Rafael a conduziu por um corredor que levava aos quartos. Abriu a porta do último cômodo e Lara teve que segurar um suspiro. Era um quarto pequeno, mas confortável, com uma cama de solteiro com colchão novo, um guarda-roupa de madeira clara, uma mesinha com cadeira e uma janela que dava vista para o jardim. Tinha até uma casa de banho privativa com chuveiro elétrico. É meu? Perguntou ela incrédula. É seu, confirmou Rafael. Pode se acomodar. Quando estiver pronta, mostro. O resto da casa. Lara entrou no quarto e colocou a trouxa sobre a cama. Pela primeira vez em anos teria privacidade, um espaço que era só seu. Sentou na cama e testou o colchão. Era firme, nem duro, nem mole demais. Perfeito. Lara, a voz de Rafael a fez levantar rapidamente. Ele estava parado na porta, observando-a. Uma regra importante. Você está segura aqui. Ninguém vai machucá-la, ninguém vai forçá-la a nada. Entendido? Ela assentiu, sem entender completamente por que ele achava necessário dizer isso. E se precisar de alguma coisa, ou se sentir desconfortável com qualquer situação, diga-me, não guarde para você. Obrigada, murmurou ela. Rafael assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Lara ficou sozinha, processando tudo o que estava a acontecer. Em menos de 24 horas, sua vida havia mudado completamente. Estava numa mansão com um quarto próprio, sendo tratada com respeito por um homem que mal conhecia. Era bom demais para ser verdade. Desembalou suas poucas roupas e as colocou no guarda-roupa, que parecia gigantesco comparado ao que tinha em casa. Tomou um banho demorado, deixando a água quente relaxar músculos que nem sabia que estavam tensos. A casa de banho tinha produtos caros, shampoo, amaciador, sabonete líquido que cheirava a lavanda. Quando saiu, Rafael havia deixado uma sacola na cama. Dentro havia roupas novas, 2 calças de ganga simples, 3 blusas básicas, mas de boa qualidade, um vestido azul marinho e chinelos novos. Tudo no tamanho certo. Como ele sabia seu número? Vestiu uma das blusas novas e as calças de ganga, admirando-se no pequeno espelho do guarda-roupa. Fazia anos que não usava roupas que não estivessem desgastadas ou remendadas. Rafael estava na cozinha, quando ela saiu do quarto mancando ligeiramente como sempre. Ele mostrou onde estavam os utensílios, temperos, e explicou que tinha liberdade para cozinhar o que quisesse, desde que fosse comida caseira e saudável. O frigorífico estava bem abastecido. Carnes, verduras, frutas, laticínios. Um luxo que ela nunca havia experimentado. Que tipo de comida o Rafael gosta? Perguntou ela. Sou fácil de satisfazer. Comida portuguesa, principalmente, nada muito elaborado. Ele fez uma pausa. E você? Tem alguma comida que não pode comer por causa da sua condição? Lara demorou um segundo para entender que ele estava a falar da perna. Não, posso comer qualquer coisa. Então pode fazer o que quiser para o almoço. Vou trabalhar no escritório aqui de casa hoje.
Os primeiros dias passaram numa rotina estranha, mas confortável. Rafael realmente a deixava em paz. Saía cedo, voltava tarde, e quando estava em casa, era educado, mas distante. Ele comia o que ela preparava sem reclamar. Agradecia, perguntava se ela precisava de alguma coisa, e depois isolava-se no escritório ou na sala. Lara cozinhava com prazer. Era uma das poucas coisas que sempre havia gostado de fazer, e agora tinha ingredientes de qualidade e uma cozinha bem equipada. Fazia coisas simples: arroz com feijão, empadão, carne de panela, caldeirada, à sorda. Comida que sabia fazer bem e que lembrava de casa, mas sem a amargura da pobreza. O problema era quando ficava sozinha. Sem a presença constante de Rafael, Lara relaxava a guarda. Esquecia-se de mancar, caminhava normalmente pela casa, subia e descia escadas sem dificuldade. Eram deslizes pequenos e breves. Quando se lembrava, voltava imediatamente à encenação. Mas eles aconteciam. Na terça-feira da segunda semana, enquanto preparava o almoço, um gato apareceu na janela da cozinha. Era um gato rajado, magro, claramente abandonado. Lara abriu a janela e ele saltou para dentro, miando baixinho. Instintivamente, ela afastou-se rápido e percebeu tarde demais que havia se movimentado normalmente. Rafael estava ali, parado na entrada da cozinha, observando. Lara gelou. Seus olhos se encontraram por um segundo, que pareceu uma eternidade. Depois, ela forçou a perna a voltar para a posição usual, mancando até a pia. "Desculpa", murmurou. "O gato me assustou." Rafael não disse nada. Apenas assentiu e foi embora. Mas Lara percebeu que algo havia mudado na expressão dele. Durante os dias seguintes, ela notou que Rafael a observava com mais atenção. Não de forma invasiva, mas como alguém tentando resolver um quebra-cabeça. Ele chegava em casa em horários diferentes, às vezes mais cedo, às vezes ficava trabalhando na mansão ao invés de ir para o escritório, e sempre parecia estar a prestar atenção nos movimentos dela. Na quinta-feira, Lara estava a estender roupa no estendal do quintal quando viu uma cobra pequenininha, inofensiva, mas que a fez pular de susto. Literalmente, pular, com os 2 pés, num movimento ágil e rápido que nenhuma pessoa com problemas na perna conseguiria fazer. Quando se virou, Rafael estava na varanda, uma chávena de café na mão, observando-a. Desta vez, ele não disfarçou. Ficou ali, olhando diretamente para ela como se estivesse a tomar uma decisão. Lara sentiu o sangue fugir do rosto. Mancou até onde ele estava, tentando pensar numa desculpa. "O senhor Rafael... eu... Termina de estender a roupa", disse ele calmamente. "Depois vamos conversar." O resto da tarde passou numa tensão horrível. Lara não conseguia concentrar-se em nada. Derrubava objetos, queimou o arroz do jantar. Rafael jantou em silêncio, mas ela percebeu que ele mal tocou na comida. Quando terminou, ele levantou-se e disse: "Amanhã é sexta, não vou para o escritório. Quero que você prepare um pequeno almoço reforçado. Vamos ter uma conversa longa." Lara mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou a imaginar cenários. Rafael descobrindo a mentira e a expulsando, ligando para Batista, entregando-a para a polícia por fraude. Ou pior, talvez ele ficasse furioso por ter sido enganado e fizesse algo terrível com ela. Na manhã seguinte, preparou um pequeno almoço caprichado. Pão fresco quentinho, queijo grelhado, ovos mexidos, frutas, sumo de laranja natural, café passado na hora. Arrumou tudo numa mesa na varanda que dava vista para o mar, como Rafael gostava. Ele apareceu às 8 em ponto, vestindo calções e t-shirt, a primeira vez que ela o via de roupa casual. Sentou-se à mesa e começou a comer devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Lara ficou de pé ao lado, nervosa, esperando ele falar. "Senta", disse Rafael, indicando a cadeira à sua frente. "Mas eu..." "Senta", repetiu com firmeza. Lara obedeceu, mancando até a cadeira. Rafael continuou a comer por mais alguns minutos, mastigando pensativamente, olhando para o mar. Finalmente colocou os talheres no prato e recostou-se na cadeira.
O teatro acabou, disse ele, a voz calma, mas firme. O estômago de Lara despencou. Eu não entendo. Entende, sim. Você não é aleijada, Lara. Nunca foi. Eu sei disso há uma semana. Ela abriu a boca para negar, mas Rafael levantou a mão interrompendo-a. Vi-te a saltar por causa da cobra. Vi-te a caminhar normalmente várias vezes quando pensavas que eu não estava a olhar. Vi você a subir escadas sem apoiar no corrimão. Vi você a alcançar objetos no alto da prateleira. Vi você a movimentar-se com agilidade e equilíbrio perfeitos. Ele fez uma pausa. Então vamos parar com a mentira. Aqui comigo não precisa fingir ser o que não é. Lara sentiu lágrimas a queimarem os olhos. Foi apanhada, descoberta, e agora não sabia o que dizer ou fazer. Por quê? Perguntou Rafael. Por que você finge ser aleijada? Para me proteger, sussurrou ela. De quê? E então, tudo saiu. 23 anos de mentira, de vergonha, de dor guardada. Lara contou sobre Batista e as moças que desapareciam, sobre os pais que a forçaram a fingir deficiência para protegê-la da colheita anual, sobre crescer sendo vista como um fardo, sobre ser tratada como mercadoria e entregue ao primeiro homem que a quisesse. Meus pais venderam-me, soluçou ela, não porque me amavam e queriam me proteger. Venderam-me porque eu era um problema, um peso, de que eles queriam livrar-se. E eu fiquei aqui fingindo ser aleijada porque tenho medo. Medo que se você descobrir que posso andar normalmente, vai me mandar embora ou me entregar para o Batista ou... Suas palavras foram interrompidas por um choro descontrolado. Anos de humilhação, de se sentir inferior, de acreditar que não tinha valor, tudo veio à superfície de uma só vez. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, observando-a chorar. Quando ela finalmente se acalmou, ele inclinou-se para a frente e falou, a voz mais suave do que ela já havia ouvido. Escuta bem o que vou te falar, Lara. Quebrado não é você. Quebrado é o mundo que te fez acreditar que não tinhas valor. Ela levantou os olhos, surpresa. Você está segura aqui, continuou ele. Não vou te entregar para ninguém. Não vou te mandar embora. Não vou te machucar. Mas também não vou permitir que continue fingindo ser algo que não é. A partir de agora, quero que ande normalmente. Quero que seja você mesma. Eu não sei se me lembro como, admitiu ela, enxugando as lágrimas. Rafael levantou-se e estendeu a mão para ela. Então vamos reaprender juntos. Lara olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. Não havia pena ali, nem nojo, nem desprezo. Havia algo que ela não conseguia identificar direito, mas que a fazia sentir segura. Hesitantemente, aceitou a mão dele e levantou-se, esquecendo-se completamente de mancar. Rafael sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela vira no rosto dele. Agora anda até a beira da varanda, disse ele. Lara deu alguns passos, depois parou, confusa. Assim? Assim. Sem fingir, sem esconder. Apenas anda. Ela caminhou até a beira da varanda, seus movimentos naturais e fluidos. Quando se virou para olhá-lo, Rafael estava a sorrir novamente. Linda, disse ele simplesmente. Você é linda quando é você mesma. E pela primeira vez em 23 anos, Lara acreditou. Na última janela do autocarro, ela observava a estrada de terra se estreitar conforme subiam a serra. As mãos tremiam no colo, não pelo frio da manhã de junho, mas pela certeza de que nunca mais voltaria para casa. Se é que aquele lugar um dia foi realmente lar. Benedita Alves dos Santos, Benta, como todos a conheciam, carregava no corpo uma mentira que durava 22 anos. A perna esquerda, que mancava desde criança, não tinha deficiência alguma. Fora treinada pelos pais a fingir, dia após dia, que não conseguia apoiar o peso do corpo direito. Mulher partida não serve para eles, repetia o pai, sempre que ela questionava por que precisava continuar com aquela farsa. Eles eram os homens poderosos da região, proprietários rurais, políticos, empresários que desciam de seus jipes importados no centro de Aldeia Velha, no interior do Alentejo, sempre em busca de diversão. E diversão
naquele fim de mundo, significava moças jovens e bonitas para seus caprichos. Benta cresceu vendo amigas desaparecerem depois de serem escolhidas para trabalhar nas quintas, ou pior, para acompanhar os poderosos em suas viagens. Sempre voltavam diferentes, quando voltavam. O autocarro parou no final da estrada asfaltada. Ali começava a subida para a Quinta de São Bento, propriedade que ninguém da região conhecia direito, mas sobre a qual todos sussurravam. Diziam que o dono era um homem perigoso, um forasteiro rico que havia comprado milhares de hectares na serra e vivia isolado, recebendo apenas entregas e nunca descendo à cidade. Alguns falavam que era estrangeiro, outros que era fugitivo da justiça. Benta só sabia que era para lá que estava a ser levada. 2 semanas antes, o comendador Josias Mendanha havia aparecido na venda do seu pai. Homem de 60 anos, barriga proeminente e olhos pequenos que pareciam sempre calculando o valor das coisas, Josias era quem mandava de verdade em Aldeia Velha. O presidente da Câmara era seu afilhado, o delegado seu cunhado, e metade das terras da região levava seu nome no cartório. Naquela tarde, ele havia bebido aguardente com o pai dela no balcão engordurado da venda, falando sobre a seca, sobre política, sobre os tempos difíceis, até que seu olhar pousou em Benta, que organizava latas de sardinha numa prateleira. Essa, aí é sua menina, Antônio. É sim, comendador, a Benta. Mas ela é, bem, o senhor vê, né? Nasceu com problema na perna. Josias a estudou de cima a baixo e Benta sentiu a pele arrepiar. Forçou a mancada para ficar mais aparente, fingindo tropeçar enquanto carregava uma caixa. Pena, murmurou o comendador. Até que tem uns traços bonitos. Mas mulher partida mesmo não serve para muita coisa. Ela quase riu do alívio. Mais uma vez, a mentira a havia protegido, mas a sensação durou pouco. Falando nisso, Antônio, continuou Josias, tenho um negócio para acertar. Aquele forasteiro esquisito, lá da serra, o tal do Santiago. Anda comprando mantimentos aqui na região, mas sempre manda os peões buscar. Nunca desce para conversar com gente civilizada. O que tem ele, comendador? Tenho uma proposta de sociedade para fazer. Quero que ele invista numa quinta de gado que estou a montar. Só que o homem não me recebe. Já mandei recado 3 vezes. Josias cuspiu no chão. Esses ricos acham que são melhor que a gente. E o que o senhor quer que eu faça? Quero que você suba lá e entregue uma carta para ele. E de quebra leva essa. Menina aí, falaram que o homem vive sozinho há anos. Deve estar a precisar de companhia feminina, mesmo que seja defeituosa. Benta sentiu o mundo girar. O pai abaixou a cabeça e ela percebeu que ele estava realmente a considerar a proposta. Comendador, ela é minha filha única. E por isso mesmo que você devia querer o melhor para ela. Lá em cima ela pelo menos vai ter teto e comida garantida. Aqui, com essa perna ruim, quem vai querer casar com ela? Vai virar peso morto para você. As palavras foram como bofetadas. Benta sabia que o pai nunca a amara de verdade. Ela era apenas uma boca a mais para alimentar, um lembrete constante de que não conseguira gerar o filho homem que desejava. Mas ouvi-lo concordar em silêncio com o comendador foi uma dor que ela não esperava. Se o homem aceitar ela lá, continuou Josias, considere sua dívida do empréstimo perdoada. São 8.000 euros que você não vai precisar me pagar. E se ele topar a sociedade, ainda tem uma comissão para você. 8.000 euros. A quantia que o pai devia ao comendador desde que a safra de milho foi perdida no ano anterior. Benta valia 8.000 euros. Era esse o seu preço. Naquela noite, ela tentou conversar com a mãe, Dona Antônia, uma mulher silenciosa, que passava os dias costurando e a rezar. Mãe, a senhora vai deixar ele me entregar para o desconhecido da serra? Dona Antônia não levantou os olhos do bordado. Sua sorte está selada, menina. Se não for para o de cima, vai acabar nas mãos de algum por aqui. Pelo menos lá você pode ter uma vida melhor. Como a senhora sabe? Porque qualquer lugar é melhor que aqui. A mãe finalmente a encarou e Benta viu lágrimas contidas nos olhos cansados. Você não entende agora, mas um dia vai entender que às vezes a gente precisa escolher entre o ruim e o pior.
E foi assim que Benta se viu naquele autocarro, subindo a serra com uma trouxa de roupas e o coração despedaçado. O pai a acompanhava em silêncio, levando a carta do comendador e a filha como se fossem mercadorias a serem entregues. A quinta de São Bento estendia-se por quilômetros, pastos verdes, gado de raça, uma casa-sede imponente, construída em pedra e madeira, com arquitetura moderna que contrastava com a rusticidade da região. Havia também algumas construções menores, depósitos, estábulos, casas de funcionários. Tudo organizado, limpo, próspero. Um homem os esperava no portão principal. Alto, moreno, com cerca de 40 anos e expressão séria. Usava calças de ganga, botas de couro e camisa simples, mas havia algo em sua postura que transmitia autoridade natural. "O senhor é o dono?" perguntou Antônio, descendo do jipe que os trouxera da estrada principal. "Sou, Santiago Herrera." A voz era grave, com sotaque que Benta não conseguiu identificar. Recebi o recado sobre uma carta. Antônio entregou o envelope e empurrou Benta para a frente. "E também trouxe minha filha. O comendador Josias achou que o senhor podia estar a precisar de companhia." Santiago observou Benta com atenção. Ela manteve os olhos baixos, forçando a perna esquerda a parecer mais rígida do que era. Usava um vestido simples de algodão azul, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, e estava claramente desconfortável com a situação. "E a moça quer ficar aqui?" Santiago perguntou diretamente a ela. A pergunta a apanhou de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado o que ela queria. Levantou os olhos e encontrou os dele, escuros, intensos, mas não cruel como esperava. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar. "Eu..." hesitou. "Fala, menina", ordenou o pai. "O senhor está a perguntar." Benta olhou para o pai, depois para a quinta, depois novamente para Santiago. Sabia que se voltasse para casa, seria apenas questão de tempo até ser entregue a outro homem. Pelo menos ali... "Eu quero", murmurou. Santiago assentiu. "Então pode ficar." Voltou-se para Antônio. "Diga ao comendador Josias que não tenho interesse em sociedades e pode ir embora. Agora." A frieza na voz era inconfundível. Antônio engoliu em seco, deu algumas recomendações rápidas para a filha sobre ser obediente e não dar trabalho, e partiu sem sequer se despedir adequadamente. Benta o viu descer a serra e sentiu que uma porta se fechava para sempre em sua vida. "Vem", disse Santiago. "Vou te mostrar onde vai ficar." Ela o seguiu, mancando exageradamente, até uma das casas menores próxima à sede principal. Por dentro era simples, mas confortável. Quarto, casa de banho, uma pequena sala com cozinha integrada. As janelas davam para os pastos e para a serra ao fundo. "Pode usar à vontade. Tem comida no frigorífico, produtos de higiene na casa de banho. Se precisar de algo, é só avisar." "E o que o senhor espera de mim?" Santiago a estudou novamente, e Benta sentiu que aqueles olhos viam mais do que ela gostaria. "Por enquanto, nada. Descanse. Amanhã conversamos melhor." Ele saiu, fechando a porta atrás de si, e pela primeira vez em semanas Benta conseguiu respirar. Estava sozinha, verdadeiramente sozinha, sem ninguém a vigiar cada movimento seu. Sem pensar duas vezes, caminhou normalmente até a janela para observar a paisagem. Seus passos eram firmes, seguros, sem qualquer rastro da mancada que fingira a vida toda. Foi então que percebeu uma sombra a mover-se do lado de fora. Santiago estava parado próximo à janela lateral, de onde podia vê-la perfeitamente, e havia presenciado tudo. Seus olhares se encontraram através do vidro, e Benta sentiu o sangue gelar. Ele havia descoberto a mentira em menos de uma hora. Nos 2 dias seguintes, Santiago comportou-se como se nada tivesse acontecido. Aparecia nas refeições, sempre educado, nunca invasivo. Perguntava se ela estava a precisar de algo, se estava confortável, se a comida estava boa. Benta respondia monossilabicamente, sem conseguir relaxar. Sabia que ele sabia. Era só questão de tempo. Durante o dia, enquanto ele trabalhava na propriedade, ela explorava cautelosamente os arredores da casa.
Quando tinha certeza de que estava sozinha, caminhava normalmente. Quando ouvia ruídos, voltava rapidamente à encenação. Era exaustivo manter a farsa, mas não sabia como parar. Na manhã do terceiro dia, Santiago apareceu mais cedo que o usual. Benta estava na cozinha, a preparar café, quando ouviu os passos dele a aproximar-se. Rapidamente, forçou a perna a endurecer e fingiu dificuldade para alcançar uma chávena na prateleira alta. O teatro acabou. A voz dele, calma mas firme, a fez congelar. Ela virou-se lentamente, ainda segurando a chávena. Como? Você me ouviu? Vi-te a caminhar. Normalmente ontem e anteontem. Não há nada errado com sua perna. Benta sentiu as pernas, as duas que fraquejarem. A chávena escorregou de suas mãos e despedaçou-se no chão. Ela abaixou-se para recolher os pedaços, mas Santiago foi mais rápido. Deixa, eu pego. Ele juntou os cacos com cuidado, depois levantou e a encarou. Por que a farsa? Ela não conseguia falar. 22 anos de mentira a desfazer-se em segundos. 22 anos de proteção a desmoronar. Se ele a expulsasse dali, para onde iria? Não vou te machucar, disse Santiago, percebendo o pânico nos olhos dela. Nem vou te entregar de volta, mas quero entender. A gentileza na voz foi sua perdição. Benta desmoronou. As lágrimas vieram todas de uma vez, junto com palavras atropeladas, confissões desesperadas. Contou sobre o medo que governava a aldeia velha, sobre as moças que sumiam, sobre os pais que decidiram que uma filha partida estaria segura, sobre anos de humilhação, de ser tratada como peso morto, como algo que precisava ser escondido, sobre a venda ao comendador, sobre ser trocada por uma dívida de 8.000 euros. Não fui entregue aqui por amor, soluçou. Foi para se livrar de mim. Meu pai sempre teve vergonha de mim. Disse que eu era um castigo de Deus, que nunca ia conseguir casar, que ia morrer virgem e inútil. E eu acreditei. Acreditei que realmente não prestava para nada. Santiago a escutou em silêncio. Quando ela terminou, ele aproximou-se devagar e ofereceu um lenço limpo. Quebrado não é você, disse, a voz áspera de raiva contida. Quebrado é o sistema que fez você acreditar que não tinha valor. Quebrados são os homens que transformaram mulheres em mercadoria. E muito quebrado é o pai que vendeu a própria filha. Ela o encarou através das lágrimas. Nos olhos dele não havia nojo ou desprezo. Havia indignação. Não com ela, mas por ela. Você está segura aqui. O comendador Josias e os homens como ele não chegam perto da minha propriedade, mas preciso que pare com a mentira. Aqui, você não precisa fingir ser menos do que é. E se eu não conseguir? Foram tantos anos? Então, eu te ensino. A partir daquele dia, Santiago tornou-se seu professor. Todo dia, após o trabalho, ele a levava para caminhar pelos pastos. No início, seus passos eram hesitantes, inseguros. O corpo havia se acostumado à farsa e era preciso reaprender a verdade. Levanta o queixo, e orientava. Você não tem motivo nenhum para se esconder. Distribui o peso nas duas pernas. São elas que te sustentam, não a opinião dos outros. Para, respira, você é forte, sempre foi. Eram exercícios simples, mas para Benta representavam uma revolução. Cada passo firme era uma pequena vitória contra anos de submissão. E Santiago era paciente, firme sem ser rude, encorajador sem ser condescendente. Entre uma caminhada e outra eles conversavam. Ele contou que havia nascido no Chile, filho de uma família de empresários que perdeu tudo numa crise econômica quando ele tinha 20 anos. Veio para Portugal ainda jovem. Trabalhou como peão, juntou dinheiro e investiu em terra. Construiu um pequeno império no agronegócio, mas sempre manteve distância da alta sociedade. Por quê? Perguntou Benta. Porque poder corrompe, e poder sem caráter destrói tudo ao redor. Era uma indireta clara aos homens, como o comendador Josias. Benta começou a entender por que Santiago vivia isolado. Ele havia escolhido a solidão para não se tornar como aqueles que desprezava. E você nunca quis constituir família. Santiago hesitou antes de responder. Já tentei, não deu certo.
Havia dor naquela resposta, mas Benta não insistiu. Cada um tinha suas cicatrizes. As semanas passaram e, aos poucos, a confiança de Benta cresceu. Ela aprendeu a caminhar normalmente, a olhar-se no espelho sem vergonha, a ocupar espaço sem pedir desculpas. Ajudava na administração da quinta, organizava papéis, controlava estoques. Descobriu que tinha facilidade com números e planeamento, e descobriu também que estava a apaixonar-se. Era impossível não notar a força silenciosa de Santiago, a forma respeitosa como tratava os funcionários, a paciência infinita que tinha com ela. Era impossível não reparar nos músculos definidos quando ele trabalhava sem camisa no calor da tarde, ou na forma como seus olhos escureciam quando a encontrava pela manhã. A tensão sexual entre eles crescia a cada dia, um toque acidental quando ele ajeitava a postura dela durante as caminhadas. O olhar que se demorava quando achavam que o outro não estava a ver. A proximidade forçada quando trabalhavam juntos no escritório. Uma noite, após 2 horas organizando documentos lado a lado, a tensão tornou-se insuportável. Benta levantou para buscar água e tropeçou. Dessa vez, de verdade. Santiago a segurou pela cintura, impedindo a queda, e por um momento ficaram ali, colados, respirações aceleradas, olhos nos olhos. Benta. A voz dele saiu rouca. Eu sei, murmurou ela. Eu também estou a sentir. Ele afastou-se abruptamente. Não é certo. Por quê? Porque você ainda está a descobrir-se, porque veio parar aqui contra sua vontade. Porque eu sou 10 anos mais velho. Porque eu posso escolher, ela o interrompeu, surpreendendo-o com a firmeza na voz. Pela primeira vez na vida eu posso escolher, e eu escolho você. Santiago a estudou por longos segundos. Depois, devagar, levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Tem certeza? Absoluta. O beijo veio suave, questionador, como se ele ainda tivesse medo de estar, a aproveitar-se da situação. Mas quando Benta respondeu com igual intensidade, quando suas mãos se perderam nos cabelos dele, quando um gemido baixo escapou de sua garganta, Santiago perdeu o controlo. A mesa do escritório foi esquecida. Eles moveram-se em direção à casa principal, entre beijos urgentes e mãos que exploravam, até o quarto dele. Ali, Santiago voltou a ser cuidadoso. Retirou cada peça de roupa dela devagar, depositando beijos em cada centímetro de pele revelada, sussurrando palavras de adoração em espanhol que ela não entendia, mas cujo significado sentia na alma. Quando finalmente se uniram, foi com ternura e paixão em medidas iguais. Benta chorou, não de dor, mas de alegria avassaladora. Era a primeira vez que fazia amor, e não apenas sexo. Era a primeira vez que se sentia desejada pelo que realmente era, não pelo que fingia ser. Depois, deitados nus entre os lençóis, Santiago a abraçou contra o peito e disse: Eu amo-te. Eu também te amo. Era a verdade mais pura que ambos haviam pronunciado em anos, mas a felicidade durou pouco. Na madrugada seguinte, ruídos estranhos acordaram Santiago. Eram passos na varanda, sussurros, o som de algo a ser arrastado. Ele levantou-se em silêncio e pediu para Benta ficar no quarto. Pegou uma espingarda no armário e saiu para investigar. Lá fora, encontrou 2 homens a rondar a propriedade. Não eram ladrões comuns. Estavam bem vestidos, armados, claramente em missão. Santiago os cercou silenciosamente e os rendeu antes que percebessem sua presença. Quem mandou vocês aqui? Um deles, depois de alguma persuasão, confessou. Comendador Josias. Disse que o senhor estava a esconder uma coisa que pertencia a ele. Santiago compreendeu imediatamente. Josias havia descoberto que Benta estava a recuperar, deixando de ser a aleijada, inútil, que ele pensava ter entregue. E agora a queria de volta. Ele está a vir? Já deve estar a caminho. Santiago trancou os 2 homens no depósito e voltou a correr para casa. Acordou Benta e explicou a situação. Precisamos sair daqui, agora. Ela fez uma mochila rapidamente enquanto ele juntava dinheiro e documentos importantes. O plano era descer a serra pela Estrada dos Fundos e seguir para o porto,
onde Santiago tinha contactos que poderiam ajudá-los. Mas quando saíram da casa, já era tarde demais. As luzes de vários carros a subir a estrada principal eram visíveis na escuridão. E pela estrada dos fundos, outras luzes aproximavam-se. Estavam cercados. Volta para casa, ordenou Santiago. Tranca as portas e esconde-te na cave. Eu resolvo isso. Não vou te deixar. Benta, por favor. Um coquetel Molotov voou na direção deles, atingindo a lateral da casa principal. O fogo espalhou-se rapidamente pela madeira seca. Santiago puxou Benta para longe do incêndio, mas lá fora estavam cercados. O comendador Josias emergiu das sombras, acompanhado por 6 homens armados. Estava irreconhecível. O rosto vermelho de raiva, os olhos injetados de ódio. Apontou uma pistola diretamente para Benta. Entrega-a, forasteiro, e talvez eu deixe você viver. Ela não é sua propriedade, respondeu. Santiago, posicionando-se na frente de Benta. É sim, eu paguei por ela. 8.000 euros de dívida perdoada. E descobri que o safado do pai dela me enganou. A vagabunda não é aleijada coisa nenhuma. Vale muito mais do que isso. Josias mirou na perna de Benta. Já que ela fingia antes, agora vai mancar de verdade. O tiro nunca veio. Benta agiu por instinto. Anos de raiva represada explodiram de uma vez. Pegou a lamparina a querosene que estava no chão e a arremessou na direção do comendador. A explosão iluminou a noite e desequilibrou os homens dele. Santiago aproveitou a confusão para atacar. Não era um homem violento por natureza, mas havia aprendido a defender-se nas ruas de Valparaíso quando era jovem, e estava a lutar pela mulher que amava. A briga foi brutal e rápida. Josias, acostumado a mandar capangas fazerem o trabalho sujo, não esperava resistência real. Quando se viu sozinho, os homens nocauteados ou a fugir, tentou uma última cartada. Apontou a arma para a própria cabeça. Se eu não posso tê-la, ninguém pode. Mas Benta não era mais a menina assustada que havia chegado ali meses antes. Correu na direção dele e, num movimento que aprendera observando Santiago treinar, desarmou-o com um chute certeiro na mão. A arma voou longe. Josias caiu de joelhos e, pela primeira vez em décadas, estava indefeso. Você não vale nem a bala, disse Santiago ofegante, mas vai pagar pelos anos de terror que espalhou por essa região. Amarraram Josias com cordas e o trancaram na mesma cela improvisada onde estavam seus capangas. A casa principal queimava em chamas altas, mas nenhum dos dois se importou. Era como se o passado de ambos estivesse a virar cinzas junto com a construção. E agora? Perguntou Benta. Agora nós vamos até a cidade e entregamos esse lixo para a polícia judiciária. Tenho contatos que vão garantir que ele seja investigado por tráfico humano, corrupção e todos os outros crimes que cometeu. E depois? Santiago a puxou para perto e a beijou intensamente, ali mesmo, com o fogo a crepitar atrás deles. Depois construímos uma nova casa, uma nova vida, juntos. 6 meses depois, o comendador Josias cumpria pena numa penitenciária federal. A investigação que sua prisão desencadeou expôs uma rede de corrupção que derrubou políticos, juízes e empresários em 3 distritos. A Aldeia Velha teve que eleger novos representantes, agora fiscalizados de perto por organizações de direitos humanos. Benta e Santiago casaram-se numa cerimônia simples, apenas com os funcionários da quinta como testemunhas. A nova casa, construída no mesmo local onde a antiga havia queimado, era menor, mais acolhedora, com janelas grandes que permitiam ver a serra em toda a sua extensão. Benta descobriu que tinha talento para a administração rural e assumiu oficialmente a gerência da quinta. Santiago a ensinava sobre investimentos, mercado de commodities, planeamento estratégico. Ela absorvia tudo com a fome de quem havia sido impedida de aprender por anos. Dona Antônia, sua mãe, apareceu na quinta, algumas semanas depois do casamento. Pediu perdão pelas omissões, explicou que também era vítima do sistema. Chorou ao ver a filha firme e feliz. Benta ofereceu perdão, mas com limites. A mãe podia visitá-la,
mas nunca mais ia aceitar que fizessem decisões sobre sua vida. Antônio, o pai, nunca procurou a filha. Morreu alguns meses depois, sozinho, carcomido pela bebida e pelo remorso. Não sinto pena, disse Benta quando souberam da notícia. Sinto pena do homem que ele poderia ter sido, mas escolheu não ser. Santiago a abraçou. Ele entendia. Também havia cortado relações com familiares que priorizaram dinheiro acima de dignidade. Na véspera do primeiro aniversário de casamento, Benta descobriu que estava grávida. Gêmeos, menino e menina, confirmou o médico durante a ecografia. Santiago chorou. Benta também. Não de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que doía. Como vamos chamá-los? Esperança, disse Santiago, olhando para a imagem da menina no monitor, e Benício, em homenagem à avó que ele nunca conheceu. Esperança e Benício. Benta sorriu. Perfeito. Os gêmeos nasceram numa manhã de sol de dezembro, cercados de amor e expectativa. Esperança tinha os olhos escuros do pai e uma força evidente até nos movimentos de recém-nascida. Benício herdara o sorriso da mãe e a teimosia de ambos os pais. Criando os filhos na quinta, longe do caos urbano, Benta e Santiago construíram algo que nenhum dos dois havia conhecido na infância. Uma família baseada em amor, respeito e verdade. As crianças cresceram sabendo que eram desejadas, valorizadas, livres para serem quem realmente eram. Nunca, disse Benta uma noite, observando os filhos dormirem, nunca vou deixar que alguém os faça acreditar que valem menos do que valem. Nunca, confirmou Santiago beijando sua testa. E se alguém tentar, nós dois estaremos aqui para impedir. Anos depois, quando os gêmeos já eram adolescentes questionadores e inteligentes, Esperança perguntou à mãe: "É verdade que você fingia ser aleijada quando era jovem?" Benta não escondeu a verdade. Contou a história toda. O medo, a proteção desesperada dos pais, a venda, o encontro com Santiago, a libertação. Explicou como uma mentira que deveria protegê-la quase a destruiu, e como encontrar alguém que valorizasse sua verdade mudou tudo. "E você se arrepende de alguma coisa?" Benta olhou pela janela da cozinha, onde Santiago ensinava Benício a consertar um trator. Olhou para a quinta próspera, para as fotografias na parede que mostravam uma família feliz para a vida que construíram tijolo por tijolo. "Arrependo-me de não ter descoberto meu valor mais cedo, mas não me arrependo do caminho, porque ele me trouxe até aqui, até vocês." Esperança sorriu. Era uma menina determinada, que já falava em estudar direito para defender outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Benício, por sua vez, sonhava em expandir os negócios da família para toda a América Latina. "Vocês vão mudar o mundo", disse Benta. "Tenho certeza." "Como você e papai mudaram?" "Não, filha. Muito melhor que isso. Porque vocês estão a começar de onde nós demoramos anos para chegar." Naquela noite, Benta e Santiago caminharam pelos pastos como faziam toda semana desde que ela reaprendeu a andar direito. 16 anos depois, ainda sentiam borboletas no estômago quando se olhavam. Ainda dormiam abraçados, ainda descobriam coisas novas um no outro. "Algum arrependimento?" perguntou Santiago, ecoando a conversa que ela tivera com a filha. "Nenhum. E você?" "Só de não ter comprado aquela quinta no Alentejo 10 anos antes. Assim teríamos nos encontrado mais cedo." Benta riu. "Você acha que eu estava pronta 10 anos antes?" "Não, mas eu estaria à espera." Pararam numa colina de onde se via toda a propriedade. A casa iluminada, os estábulos organizados, as cercas bem cuidadas, o gado a pastar tranquilamente. Era um império construído com trabalho honesto e amor verdadeiro. "Sabe o que eu mais amo nessa nossa história?" disse Benta. "O quê?" "É que não foi amor à primeira vista. Não foi destino ou conto de fadas, foi escolha. Todo dia foi escolha." Santiago a beijou ali mesmo, sob as estrelas, como fazia sempre que ficava emocionado demais para expressar em palavras o que sentia. E ali, naquela colina, cercados pela vida que construíram juntos, eles souberam que tinham vencido.
vencido o medo, a opressão, as vozes que diziam que não mereciam felicidade, vencido tudo que tentou separá-los e diminuí-los. Alguns romances nascem de paixões avassaladoras. Outros, como o deles, nascem da coragem de duas pessoas que se recusaram a aceitar menos do que mereciam e escolheram todo santo dia construir algo maior que elas mesmas. No final das contas, foi isso que mudou tudo. Não apenas o amor, mas a decisão diária de honrá-lo, protegê-lo e fazê-lo crescer. E enquanto desciam a colina de mãos dadas, Benta não mancava mais. Não fingia ser menor. Caminhava firme, de cabeça erguida, dona de si, mesma e do próprio destino. Exatamente como sempre deveria ter sido.